eu sou a Thalita Gazola. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde eu trabalho com o desenvolvimento pessoal e ajudo pessoas com um transtorno de personalidade borderline a levar uma vida digna de ser vivida e melhorar a qualidade das suas relações. Bom, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aí no canal e receber os próximos vídeos. E hoje, o terceiro vídeo, acredito que a gente encerre os elementos que compõem um borderline. No nosso primeiro vídeo, a gente abordou os estilos de apego. Pessoas com transtorno de personalidade borderline desenvolvem algum dos tipos inseguros de apego, e isso afeta diretamente as suas relações na vida adulta. No segundo vídeo, eu falei sobre as pessoas altamente sensíveis, um traço genético também presente nas pessoas com o transtorno de personalidade borderline. E hoje nós vamos conversar sobre uma questão que também propicia o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline. Bom, segundo a teoria biosocial, além do fator genético que torna o indivíduo altamente sensível, mais um elemento é necessário para que a criança desenvolva o transtorno borderline. E esse elemento é um ambiente invalidante, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, vamos voltar um pouquinho, e recapitular o primeiro elemento que forma o borderline. Imagine que essa criança nasceu altamente sensível, não somente a fatores como luz, barulho, temperatura, mas a criança também é altamente sensível emocionalmente. Então imagine que a intensidade das emoções é exacerbada. O que seria ter tristeza torna-se desespero. O que seria raiva torna-se fúria. O que seria vergonha torna-se humilhação. Portanto, essa pessoa vive o tempo todo no limite das emoções. Uma pesquisa revelou que o que pensávamos ser uma alta sensibilidade nas pessoas com transtorno borderline é, na verdade, uma base emocional mais alta. Por exemplo, o estado emocional das pessoas comuns em uma escala de 0 a 100 é geralmente 20. Mas nas pessoas com transtorno de personalidade borderline é sempre 80, o que significa que eles estão constantemente em estado de excitação emocional. Sendo assim, essas pessoas têm uma vulnerabilidade emocional inata, natural delas. E essa vulnerabilidade emocional é então o primeiro ingrediente para que o transtorno de borderline se apresente. E o segundo ingrediente é o ambiente invalidante. E o tempo é o que traz os dois ingredientes juntos e desencadeia o comportamento borderline, geralmente na adolescência. Portanto, hoje nós vamos falar sobre esse ambiente no qual a criança altamente sensível cresceu. E é nesse momento que as famílias das pessoas com transtorno acham que estamos colocando a culpa nelas. Mas nós sabemos que os pais deram o melhor de si na criação dos filhos e por isso não cabe a nós culpar ninguém. Infelizmente, o transtorno borderline é uma coisa que acontece com uma conjunção de diversos fatores. Não tem como prever e nem talvez como prevenir. Mas vamos então entender como é que o ambiente em que a criança cresce ajuda a desenvolver o TPB, ou transtorno de personalidade borderline. Bom, nenhum de nós nasceu sabendo lidar com as emoções. A gente nasce com a capacidade de sentir as emoções, mas não com a habilidade de fazer algo com elas. Aprender a regular as emoções é um processo multifacetado que acontece enquanto nós crescemos. As pessoas em nosso ambiente nos mostram, através de suas ações e seu comportamento, como lidar com as emoções. Algumas famílias instruem as crianças explicitamente sobre o que fazer com as emoções, mas a maioria das famílias não. E crianças que são menos emocionais precisam de menos direcionamento nesse sentido. Mas já as crianças altamente sensíveis precisam de muita ajuda e orientação para aprender a lidar com as suas emoções intensas. Algumas famílias chegam a instruir as crianças explicitamente sobre o que fazer com as emoções, mas a maioria das famílias não. Crianças que são menos emocionais precisam de menos direção nesse sentido.
Mas as crianças que são altamente sensíveis precisam de muita ajuda e mais orientação para aprender a lidar com essas emoções intensas. Por diversas razões, algumas famílias não respondem às necessidades da criança. E a isso nós chamamos de ambiente invalidante. A definição psicológica de um ambiente desses é aquele ambiente onde o comportamento da criança é tratado como incorreto ou exagerado. Então, por exemplo, quando a criança diz que não gosta de feijão e ouve: "Claro que você gosta de feijão, menino, todo mundo gosta de feijão". Ou então a criança chega em casa com uma nota 98 e escuta: "Por que não tirou 100, menino? Eu sei que você consegue tirar 100". Um outro exemplo é quando a criança diz que está com fome e ouve: "Você não está com fome, você acabou de comer". A criança volta para casa da escola triste, chorando porque brigou com um amiguinho e ouve: "Você não precisa de amigos mesmo?". A invalidação nega a experiência interior da criança. Então, por exemplo, no exemplo da fome que eu mencionei, se a criança está experienciando o estômago roncando e doendo, a boca salivando, pensamentos de comida e acredita estar com fome, mas é invalidada, com o tempo ela passa a desacreditar em sua própria experiência de fome, podendo causar algum transtorno alimentar. Bom, antes de continuar, eu gostaria de complementar, dizendo que os pais podem contribuir para um ambiente invalidante sem ser abusivos, mas sim tendo as melhores das intenções para com seus filhos. Algumas pessoas com borderline apenas tinham pais que eram menos sensíveis que eles. Esses pais não sabem lidar com a alta emocionalidade da criança que não aprende a regular as suas emoções. Alguns tipos de ambiente invalidantes são, por exemplo, esse onde os pais não têm o hábito de mostrar afeto ou as emoções e por isso tendem a não receber bem quando a criança os demonstra. A mensagem de inadequação é passada para a criança. Outra situação, o ambiente invalidante, é aquele em que não acreditam quando a criança diz o que sente e ela é criticada por suas emoções. Outro caso pode ser pais ausentes, devido ao divórcio, à morte ou ao excesso de trabalho. Bom, nós falamos sobre os tipos de apego no primeiro vídeo, passamos para as pessoas altamente sensíveis e hoje falamos sobre o ambiente invalidante. E é aqui que entra a teoria biosocial sobre o transtorno de personalidade borderline. Essa teoria diz que o transtorno se desenvolve a partir de 2 ingredientes básicos. O primeiro dele é o genético, a pessoa nasce altamente sensível, e o segundo ingrediente é esse ambiente invalidante. O tempo é o que puxa o gatilho para desencadear o comportamento borderline, que geralmente começa a se apresentar na adolescência. Mas outro fator que contribui é o trauma, geralmente de separação ou abandono na infância. O trauma, muitas vezes, aos olhos do adulto, não parece motivo suficiente para causar o trauma, mas na cabeça da criança, com o cérebro em pleno desenvolvimento, pode ser um trauma sim, ainda mais para uma criança altamente sensível. Então, ao que os olhos do adulto pode parecer irrelevante, torna-se uma experiência determinante na formação daquele indivíduo. O trauma na infância causa danos estruturais e funcionais no cérebro em formação. O transtorno de personalidade borderline, por exemplo, é conhecido por ser um transtorno cerebral. Pessoas com borderline apresentam uma amígdala menor. A amígdala é o centro das emoções no cérebro. Quanto menor a amígdala, mais reativa ela é, apresentando assim emoções intensas e fora de controle que os borders apresentam. Já o córtex pré-frontal é inativo e ineficiente. Como é ele que deveria filtrar os impulsos enviados pela amígdala, pessoas que apresentam ineficiência nessa área demonstram um comportamento impulsivo. Bom, então acho que é essa combinaçãozinha que resulta no border.
a alta sensibilidade inata, o ambiente despreparado para essa alta emocionalidade toda e o trauma seria o fator final para desencadear o transtorno de personalidade borderline. Espero que tenham gostado e na semana que vem vamos começar a falar sobre cada um dos sintomas. Aproveita para clicar no sininho e receber os vídeos novos. Te vejo lá!